de bem com a vida. Nesta terça-feira, às 9 horas, novamente, vamos começar um programa maravilhoso com um grande convidado. Um convidado que tem diversas atividades, mas como é a proposta do nosso programa, diante das diversidades, a gente tem pessoas que são vencedoras pela persistência, pelo desprendimento, e nós vamos sintetizar dizendo que estamos recebendo o doutor Luiz Soares, advogado, professor e escritor, que vai nos dizer agora, doutor Luiz, a sua origem, sua trajetória até esses tempos de hoje. Perfeitamente. Bom dia a todos. Paz e saúde, em nome do Senhor Jesus. Sou natural de Uiraúna, Paraíba. Estou em Juazeiro desde o ano de 1958. Conheço a história do Juazeiro antigo, onde hoje funciona o Banco do Nordeste, funcionou a Farmácia Belém. E, além de advogado, professor de história, escritor, terminamos de lançar agora este livro, Gente de Expressão, onde eu conto a história de personalidades ilustres de Juazeiro. Estou lançando a segunda edição do livro 100 anos de República, que se chamará A República dos Infiéis. Eu vou explicar por que esse nome, República dos Infiéis. E nesta primeira edição, 100 anos de República, eu fiz um trabalho desde o início da República, em 1889, quando o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, até a posse de José Sarney. E nesses 100 anos de história, nós podemos observar muitos fatos que não é de conhecimento do povo, porque nós não temos um registro da história, principalmente da história política. Infelizmente, o nosso povo não tem essa vontade de ler, de conhecer, como em outros países mais adiantados. Talvez por isso a corrupção, tantos fatos lamentáveis que acontecem no nosso país. E eu lembro até de um comentarista, um economista, que dizia assim, que se o Brasil fosse uma empresa, não conseguiria tirar o alvará de funcionamento, porque são tantos descasos, desmandos, a corrupção, que problemas no Rio, problemas no Ceará agora, problemas em Minas, problemas em Manaus, problemas em Roraima com a invasão dos venezuelanos. Então são tantos problemas que os governantes vão deixando passar e não, parece que não tem solução. E a solução só vai, na minha opinião, no meu entender, só vai chegar quando o povo tomar consciência de que o povo é que vai fazer com que o Brasil seja um país, um Brasil verdadeiro, um Brasil democrático, organizado, que tudo funcione perfeitamente. Mas isso aí depende do povo. O povo é que vai ter que ter essa consciência, no meu entender. Professor doutor Luiz Soares, escritor, a gente vai manusear um pouco o primeiro livro, mas eu queria fazer um registro que, a me ver, é muito peculiar. Coincidentemente, a gente está tendo aqui na cidade de Juazeiro. Juazeiro tem essas novidades, né, por assim dizer, porque surpreende a gente. Muitas pessoas, Iuaruna, né, na Paraíba. Encontrei diversas pessoas dessa cidade que têm como residência aqui em Juazeiro. O senhor veio de lá em que ano? 58. E chegando a Juazeiro... Com 10 anos de idade. E daí foi construindo, estudando em escolas públicas, particulares. Terminei na URCA, né? Eu fiz Direito em 1985 e depois me interessei pela história. E esse é o quarto livro que eu vou lançar, né? A República dos Infiéis, porque se nós formos analisar, prezado Augusto, nós temos nessa história da República casos esquisitos, sem explicação, sem assim, uma explicação lógica, pelo menos. Por exemplo, as pessoas falam que Lula foi o primeiro presidente preso. Não é verdade. O primeiro presidente preso foi Washington Luiz, em 1930, que foi deposto, foi preso e foi exilado. Ficou 17 anos fora do Brasil.
Depois, em agosto de 54, nós tivemos o suicídio de Getúlio Vargas, que foi quem mais governou o país como ditador e também eleito. Um suicídio sem que tivesse alguém que presenciasse, quer dizer, é uma dúvida. Em agosto de 76, nós tivemos a morte trágica de Juscelino Kubitschek, na Dutra, quilômetro 165, onde morreu ele e seu motorista Geraldo. Hoje existe um trabalho de professores da USP, um livro chamado O Assassinato de JK, em 2 volumes, onde eles mostram com muita segurança que não foi um acidente. Nós tivemos depois a renúncia de Jânio, com poucos meses de governo, dizem que embriagado, outros falam em forças ocultas. Nós tivemos depois a morte de Jean Goulart, que era gaúcho, cunhado de Brizola, comunista, morreu, dizem que envenenado. Nós tivemos depois Tancredo Neves, que ganhou, mas não assumiu. Nós tivemos o caso de Collor, que renunciou. Nós tivemos o caso de Dilma, que foi tirada. Lula está preso. Dilma e Temer investigados. Ulisses Guimarães, uma situação não esclarecida. Ninguém sabe como, não há explicação lógica. O próprio Eduardo Campos. Então, teorizava. São muitos fatos ligados à política que a gente não tem assim uma explicação que convença. Voltando nesse segundo bloco com o doutor Luiz Soares, professor, escritor, membro do ICVC, que depois vai fazer esse registro, e por que ser membro, é um instituto valoroso. Além dessa citação, nós conversávamos em off aqui, do amor de Dom Pedro por essa terra, curiosamente me veio a indagação quando o nosso presidente diretor da TV aqui, que vai para 251 países. Professor, então, Dom Pedro, dizia o nosso presidente aqui, que Dom Pedro era brasileiro? Dom Pedro, sim. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, nasceu no Brasil, assumiu o Império como criança ainda, né? Como não tinha idade, mas teve um tutor, e era um apaixonado pelo Brasil, era um intelectual, se comunicava muito com aqueles cientistas da época, viajava muito, sempre pagando as despesas de viagem com dinheiro próprio, não do Brasil, decente, direito, e uma tremenda injustiça que fizeram com ele, porque ele já doente, já com a idade avançada, e o povo não sabia o que estava acontecendo, só veio saber depois, não participou disso, por isso que eu digo que foi um golpe. E esse primeiro período da República, que chama-se República da Espada, porque quem sucedeu o Marechal Deodoro foi o Marechal Floriano Peixoto, então por isso que chama-se a primeira fase, né, a República da Espada, que Floriano Peixoto era terrível, corajoso, valente, e mandava prender o cara, se o cara não aceitasse, ele mandava matar, mandava fuzilar. Então era por isso que chama-se República da Espada. E você falando em monarquia, a diferença do regime de governo, porque nós temos monarquia, nós temos o presidencialismo, que é o nosso caso, a república presidencialista federativa, né, que é o presidencialismo. Já tivemos no Brasil, em 63, o parlamentarismo, quando Tancredo Neves foi primeiro-ministro de Jango, só durou 6 meses, que tira um pouco do poder do presidente, e apesar do presidente ter tanto prestígio, tanto poder como tem hoje, mas ele não governa sem o Congresso. Então, talvez o parlamentarismo fosse uma solução. Nós temos Franco Montoro, era parlamentarista, e alguns outros. Talvez fosse uma saída. Eu vejo que talvez a gente consiga chegar... Mário Covas era... Mário Covas também, parlamentarismo. Porque divide
o governo, e não há uma crise maior, no caso do primeiro-ministro, como foi o caso de Tancredo, sair. Há uma nova indicação e o governo continua. Não há um desgaste tão grande como um impeachment. Nós já tivemos 2. Em tão pouco tempo, nós tivemos 2 impeachment. Então, isso é muito complicado para o país. Porque, quando eu falo assim, hoje a nossa república não existe, não é que ela não existe de fato, ela existe de fato, porque eu digo de direito. Para ela funcionar de direito, com os poderes independentes, sem intromissão de um no outro, nós estamos muito longe. Não existe esse... O próprio povo não acredita mais, não acredita em político, não acredita em juízes, não acredita... Em quem? Em quem o povo acredita? O senhor, no primeiro bloco, respondeu o que eu vou lhe perguntar, mas eu vou pedir para registrar novamente. Qual o significado da palavra república? República vem do latim res publica, quer dizer, coisa pública, bens públicos, e que no regime de governo seria mais ou menos assim, um regime eleito, um governo eleito pelo povo, para o povo, não para os políticos, que é o nosso caso hoje, né? Quando o cara é eleito é para o político, não, pelo povo e para o povo, eleito pelo povo e para o povo. Nós temos, se a gente for analisar, no caso dessa república hoje, os políticos estão, eu acho que é a classe mais desacreditada. É por isso que houve essa insatisfação do povo, tanto no caso de Collor como agora. Aí a monarquia vem justamente do rei, né? Nós temos um rei. Exatamente. Inclusive nós tivemos agora um príncipe, né, que foi eleito deputado, ou foi convidado para ser o vice do Bolsonaro, mas não aceitou, mas foi eleito deputado, da família Orleans e Bragança. Professor, aí aqui o senhor fez 5 citações, eu estava vendo a quarta aqui, que o senhor já sabe qual é, mas eu achei muito interessante que nesse momento a quarta está em evidência. Mas, para um povo, estudar o seu passado ajuda a enxergar melhor o futuro. Sem dúvida. Nós vemos, Augusto, até agora uma personagem da Globo falou que o brasileiro estaciona no futebol e no carnaval. Realmente é verdade. Apesar que ele, para mim, ele não representa muito, nem assiste a Globo, mas ele quis dizer o seguinte, que o brasileiro precisa, como se fosse um recado, precisaria se envolver mais com relação aos assuntos do país. Nós tivemos os caras pintados, no caso de Collor tivemos agora alguns movimentos para a saída da Dilma, e o Brasil precisa ter essa consciência de que quando nós damos um voto, quando nós votamos, isso chama-se, é um voto delegado. Nós estamos dando, eu digo, olha, seu prefeito, eu estou dando meu voto a você. Eu não posso mais pedir de volta. Só daqui a 4 anos. Eu dei meu voto para ele. Faça, agora para que ele governe bem para nós. Se ele fizer errado, eu não posso dizer, me devolva meu voto. Eu não posso anular, a não ser através no caso do presidente, do impeachment, no caso do prefeito, através da Câmara, né, um pedido de cassação. Então, isso chama-se voto delegado. Nós estamos dando a eles condições para que ele seja o nosso representante. Agora, você vai querer que alguém vá ser o nosso prefeito, ou o nosso governador, ou o nosso presidente, para fazer algo contra você? Não vai, o povo não quer isso. Mas, infelizmente, depois que nós votamos, acabou. Temos que esperar a nova eleição. Professor, nenhum país atingirá o desenvolvimento desprezando a sua história. Com certeza. Com certeza. Nós precisamos estudar o passado para, no presente, construirmos um futuro melhor. Se não for assim, qual o exemplo que nós vamos ter? Se erramos, não vamos errar mais. Então, nós temos que conhecer, nós temos que saber. Nós temos que saber a história, como foi no passado, para que no presente a gente se prepare para construir um futuro melhor. Aí vem aqui já uma particular. A renúncia foi o maior fracasso político da história da República do Brasil. Isso foi expressão de Jânio Quadros, quando ele renunciou, com poucos meses de governo. Nada fez a não ser tentar impedir briga, aquele esporte, rinha, né, briga de galo, e também biquínis. E não queria que as mulheres usassem biquíni nas praias. E lá em Brasília, se você já deve ter ido, tem lá
perto do palácio, da Alvorada, tem eles chamam pegador de roupa, é um negócio esquisito. Foi a única coisa que ele fez. Como se fosse uma torre, né? Então não fez nada. Nesse período ele despachava por bilhetinhos, dizem que bebia muito. Uns falam que a renúncia dele foi embriagado, mandou Jango para a China, porque era o vice dele, para que o povo não aceitasse a renúncia, mas o Congresso aceitou, e daí veio o movimento de 64. Agora, esse 4 aqui, eu tinha, na minha visão, e pelo que eu conheço, tão pouco que eu conheço, uma outra impressão de Minas, mas aqui parece que tantos fatos agora, como diz a história do passado, como a do presente, diz assim, a 4. Tristicina, tragédia deixa sua marca na política mineira. Várias tragédias marcam a política mineira. Francisco Silviano Brandão foi o primeiro mineiro eleito vice-presidente do Brasil, em 1902. Mas morreu antes de tomar posse na chapa vencedora, em que o presidente eleito foi Rodrigues Alves. O governador Raul Soares morreu no Palácio da Liberdade em 1924. Em 1933, é a voz de Olegário Maciel, encontrado sem vida na banheira do palácio. Em 1985, o governador Tancredo Neves, eleito presidente da República, morre sem tomar posse. E ainda a morte misteriosa de Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de 1976. Triste cena de Minas. São fatos tristes, lamentáveis, e talvez a gente não conheça, assim com profundidade, o que realmente foi isso. Agora, hoje, nós vemos alguns exemplos. Eu vejo com esperança alguns exemplos. Por exemplo, o Palácio da Liberdade, que eu conheço, lá em Belo Horizonte, o atual governador disse que vai transformar em um museu e vai morar numa casa simples. Eu vejo o deputado Kim Kataguiri, que é do MBL, do movimento do MBL, 22 anos, um fenômeno. Ele disse que não quer transporte e não quer moradia. Ele ganha 33 mil reais, vai custar isso do bolso dele. Por que os outros não dão esse exemplo? Quer dizer, isso é uma novidade, é uma mudança que está vendo de um jovem de 22 anos. Então, isso é um modelo a ser seguido, é um exemplo a ser seguido. Esses dois exemplos que eu estou citando, tanto do deputado como do Zema, que é o atual governador de Minas. Inclusive, eu conheço o Palácio da Liberdade, muito bonito, antigo, né? Mas cheio de histórias tristes. Triste com esses registros, em Minas, com esses registros todo de desmando, de falta de zelo pela questão do estação do minério. É porque depois da República da Espada, dos marechais, Deodoro, Floriano, Hermes da Fonseca, nós tivemos a República Café com Leite, que era São Paulo e Minas. Que era Por isso se chamava Café com Leite. Café com Leite. Era Minas e São Paulo que governava. O São Paulo conhecido pelo grande produtor de café e Minas o leite. Então, isso aí é onde a maioria dos presidentes eleitos tinha que fazer essa aliança entre São Paulo e Minas. Né? E a maioria dos presidentes aí, nesse período de 100 anos, tirando os militares e Juscelino, que era médico, a maioria, todos os outros eram advogados. Não sei se você sabe disso. Todos os outros presidentes, nessa época de 100 anos, de 1889 a 1989, com exceção dos militares e de Juscelino, todos os outros eram advogados. Eu sabia desse registro, mas foi muito importante essa observação que o senhor fez. Aqui é o 5 ponto, né, o 5º ponto. A história republicana é marcada pelos golpes. Revolução de 30, Estado Novo, intervenção militar de 1964. Na República Velha, as eleições diretas eram sinônimo de fraude. Do Senado, recentemente, né? Em 1930, Getúlio Vargas promete democracia, mas passa longe das urnas. Só a partir de 1945, o povo brasileiro volta a escolher seu presidente. Sim, em 1930, o presidente era Washington Luiz. Foi quando houve essa revolução, ele foi deposto, foi preso, exilado, passou 17 anos fora do Brasil, e foi quando começou a ditadura de Getúlio, né, em 1930. E é preciso lembrar que no Senado nós tivemos uma morte, né? O pai do Collor matou um senador dentro do Senado da República. Isso é um fato que
Dentro do Senado, cara. E outra, mais ainda, mais grave ainda, ele atirou na pessoa errada. Ou melhor, ele acertou na pessoa errada, não era o alvo. Ele atirou num ou acertou outro. Isso dentro do Senado. Então, são fatos lamentáveis, né? Professor, eu tenho uma visão, não é que seja cultural, é visão particular, que para que se chegue ao Senado, se tem naquela casa pessoas que passaram por diversos poderes, mas são pessoas experientes, pessoas serenas, equilibradas, que no nosso distúrbio, na nossa dificuldade, a casa contribuiria com uma saída, com uma solução pacífica, um problema mal resolvido, ela teria uma resposta pelos valores que tinham na casa. Mas essa história do passado, como o senhor nos conta, da questão do pai do colo. Mas o exemplo da votação, a gente perde um pouco de acreditar que aquela casa seja isso, ou ela foi esse terceiro poder, o poder legislativo, mas é a alta casa do legislativo. Eu estou errado em pensar que deveria estar lá grandes nomes, pessoas... Não, sem dúvida. Mas, meu nobre Augusto, veja bem, quando ocorreu o suicídio de Getúlio, em agosto de 54, o que deu origem, o que dizem que deu origem ao suicídio de Getúlio foi o seguinte: Carlos Lacerda era governador da Guanabara e era direita, inimigo político dele. E o que aconteceu? Aconteceu um atentado contra Carlos Lacerda, na rua Toneleiros, onde Carlos Lacerda saiu com um tiro no pé e morreu um oficial da aeronáutica. Não sei se você sabia disso. Isso aí foi onde originou a investigação que chegou ao Palácio do Catete, que teria sido um irmão de Getúlio que teria autorizado esse atentado. E ele era jornalista. Eu vi num documentário muitos discursos, né, do Carlos Lacerda, que era muito incisivo, duro. Né? Então, mas não desrespeitoso. Era um discurso... Era duro, inflamado. Era um discurso inflamado. Veemente, com fundamentação, mas não desrespeitoso. Não nesse nível que a gente observa. Não. Então, o que tentam justificar o suicídio dele teria sido isso. E Carlos Lacerda também está envolvido no movimento de 64. Ele também dizem que ele também conspirou contra Jango e esperava que os militares o recebessem, né? Mas não aconteceu isso. São dois fatos desse nosso encontro aqui que o senhor resiste com muita propriedade. Esse fato do Carlos Lacerda tem envolvimento com a questão toda de 64, que se ausentou Jango e eles assumiram, e o outro registro que o senhor fez agora há pouco aí, também no primeiro bloco, da questão de Ulisses Guimarães ter votado em Castelo Branco, que ninguém nunca falou isso, né? Então, para se saber que desses dois momentos tem duas situações. Um jornalista, veemente, defensor, que representava os anseios da população naquele momento, das injustiças, ter articulado aquele momento para que, se fosse Jango, saísse do país, e Ulisses Guimarães ter votado em Castelo Branco, que é o protetor da Constituição, é o constitucionalista que é dado como exemplo do nosso país todo, como um homem democrático que buscou defender o nosso país da usurpação dos direitos, né? Castelo Branco não assumiu pela espada, ele assumiu pelo voto, a eleição indireta, o Congresso votou. Agora, o que eu vejo, quando eu falo assim, que nós não temos uma república de direito, é o seguinte: por que o voto é obrigatório? Porque nós temos que ser obrigados a votar, senão não pode tirar passaporte, não pode participar de concurso público. Porque se eu vou lá, eu anulo meu voto, eu voto em branco. Então, eu acredito, eu entendo assim, que nessa reforma política, que um dia eu acredito que vai acontecer, o voto não será obrigatório. E algumas pessoas defendem assim. Não precisa ser obrigatório. O comparecimento é obrigatório, não é? Exatamente. Mas o que se defende é que não seja obrigatório o comparecimento. Exatamente. Porque você vota, eu voto, não é? Voto em branco, anula. Que ninguém vai votar, eu sou obrigado aí, mas não quer dizer que eu vou votar. Aí você tem que justificar, eu pago uma multa, não tira passaporte. Não. Por quê? Então, não educa, né, professor? É tudo contra o cidadão, é tudo contra o povo. Sem liberdade de você decidir. Isso aí, o que falta no Brasil, na minha opinião, é o seguinte: tem que haver uma consulta. Tem que haver consulta. Quando eles deram o golpe contra o Dom Pedro II, eles prometeram fazer um plebiscito em seguida. Só que isso passou anos para acontecer esse plebiscito.
anos, se o povo queria monarquia ou república. Isso de uma forma não muito esclarecida, né? Isso, quer dizer... Trabalhando no esquecimento, né? A compreensão. Tá bom, deixa passar. Como o senhor disse, se o pessoal não conhecia nem essas particularidades da história, como é que escolheu monarquia, né? Sabendo o que o senhor revelou aqui da expulsão de Dom Pedro. Agora aqui, História do Brasil, 100 anos de República, Francisco Luiz Soares, doutor Soares, que não está vendo ainda, né, professor? Não, eu estou terminando a segunda edição. Essa aí é a primeira edição, que esgotou. Eu estou preparando a segunda edição. Mas já se encontra esse livro? Não, este eu acredito que não tem mais. Ele tem algumas bibliotecas, algumas escolas, na biblioteca pública daqui tem. Esse aí, a primeira edição já está esgotada. Agora, a segunda edição é que eu estou concluindo da posse de Sarney até a posse de Bolsonaro. Aí é que vem mais história negativa, né? Mais fatos. Nós, conhecendo a nossa história, o nosso país, vamos amá-lo mais, né, professor? E o senhor está contribuindo com isso. Eu estou deixando registrado fatos que as pessoas não se interessam, porque, assim, Augusto, nós temos, até o Mourão falou uma frase aí, que o brasileiro era preguiçoso, indolente, por causa do negro, do índio. Que ele é índio, né? Ele é descendente de índio. Eu acredito assim, que como nós temos futebol, o país parava, já não está mais como era, mas parava. Como nós temos futebol, jogo do bicho, cachaça e carnaval, isso aí o povo se envolve muito com isso. É verdade o que o cara da Globo falou, que o Brasil só pega a bandeira do Brasil na época do futebol. É verdade, sim, e precisa mudar. Nós temos que pegar toda hora, porque o bom governo vai nos favorecer e o mau governo vai nos ferrar. A verdade é essa. E nós temos uma contravenção, que é essa desses que citados, o jogo do bicho, é uma grande contravenção, mas gera emprego, existe, todo mundo sabe, a polícia sabe, o delegado sabe, o político sabe, o juiz joga. E joga, né? Então, quer dizer, são as coisas que a gente sabe na nossa república, que não vem para o povo, vem contra o povo. E não há um referendo, não há uma consulta. O que é que o povo acha disso? Não é? Por que tantos feriados no Brasil? Feriados demais, nos Estados Unidos, talvez a metade, no Japão, menos da metade. Isso causa prejuízo para as indústrias, principalmente as grandes indústrias que têm caldeiras, que têm que parar, né? Problemas de energia. Então, o povo decidiu sobre isso. Não é? Nós sabemos que lá em Brasília, eu já participei de algumas sessões na Câmara, no Senado também, existem os grupos. Nós sabemos os grupos dos laboratórios, dos bancos. Não é? Nós sabemos que no nosso código, na legislação brasileira, diz que o juro é 1% ao mês. Aí um banco cobra 13% do cartão de crédito ou do cheque especial. E o governo nada faz. Nada faz. Não, tudo bem, você não vai pegar o dinheiro, está certo. Tudo bem, mas tinha que ter uma regulamentação disso. De 1% ao mês para 13% ao mês, é indecente. Está havendo uma intervenção agora. Houve uma intervenção do governo para disciplinar isso aí. O Bolsonaro, através do Paulo Guedes, está pensando em regulamentar isso aí. É indecente. Aí você vê os lucros dos bancos, bilhões. E o povo, como o Ciro Gomes falou, que tirar 63 milhões de brasileiros do SPC, eu não sei como ele ia fazer isso, talvez um milagre, né? Renegociando. Mas como tirar? Eu não sei. O povo todo endividado, 63 milhões, talvez seja até mais. E existem os abusos, né, dos grupos econômicos, a gente sabe que existe. E o Brasil vai indo. Ninguém sabe nem quanto é a dívida do Brasil. Nós não sabemos que é enorme, mas nós não sabemos quanto de juros é uma caixa preta, quanto de juros nós pagamos ao exterior, né? Porque os credores são de fora, e nós não sabemos quanto pagamos. O povo não sabe. Professor, então, aqui, para encerrar nossos blocos, aqui, o último bloco, esse livro maravilhoso, História do Brasil em 100 anos, o Dr. Luiz está lançando esse livro, Gente de Expressão, Personalidades de Juazeiro do Norte, históricas, da Associação Comercial, de 1924 a 2017. Eu fiz questão de encerrar com esse livro, desse lançamento, pegar uma citação do professor, que diz assim: homens, verdadeiros heróis, homens de expressão,
abnegados cidadãos que deram tudo de si para que a nossa cidade se transformasse. Nesse gigante de hoje, nesta metrópole que a todos recebe, cidade de todos, grande cidade, que sabe receber a todos de braços abertos, e cita aqui José Geraldo da Cruz, Joaquim Cornélio Leite, Luciano Teófilo de Melo, Doroteu Sobreira de Cruz, Odílio Sobreira de Figueiredo, Felipe Neto da Silva, Antônio Corrêa Celestino, Edmundo Moraes, Raimundo Adjaci Cidadão de Oliveira, Dr. Ivan Rodrigues Bezerra, Adécio Borges de Carvalho, José Afonso de Oliveira, Cezinho Luiz de Brito, Dr. José Roberto Barreto Celestino, Francisco Alberto Bezerra, Gilberto Magalhães Sobreira, Francisco Leite Bezerra, José Josimar da Silva e Paulo Lima de Moreira. Paulo de Lima Moreira, uma pessoa do meu coração, uma pessoa que eu tenho admiração, como todos conheci, acompanhei, corroboro com a sua citação, que é verdadeira, e fiz questão de encerrar com esse novo livro dele aqui, porque a esperança, Juazeiro tem esse exemplo. Foram pessoas, e ainda tem pessoas vivas aqui, que contribuem para o desenvolvimento. Não tem cargos, muitos não têm cargos, mas eram voltados ao desenvolvimento desprendidamente, servidores de todas as horas. Né? E eu queria que o senhor, encerrando o nosso bloco e o nosso programa, eu queria citar aqui, porque são suas palavras, no interior das instituições, participando ativamente do dia a dia das entidades, que os homens procedem com eficiência ao enfrentamento dos desafios, à consecução do progresso, à construção do futuro. Não há sociedade civilizada sem instituições. Delas emana o processo histórico, que tem as características de organização e do funcionamento indissolúvel. E as instituições, as entidades não existem sem a participação das pessoas que se dedicam, muitas vezes, na maioria das vezes, apenas por um ideal de servir. Não existem entidades, existem sim pessoas que fazem dessas entidades. As entidades não existiriam sem a participação desses homens valorosos. E o senhor também, que é um celeiro nosso também, um patrimônio, que participa de todas as entidades, inclusive do Instituto Cultural Vale do Cariri, onde ele é membro, também companheiro, mas por grande mérito, vocês conheceram um pouco desse cidadão, a contribuição ali na nossa história do Brasil, esse reconhecimento dessas pessoas, esses exemplos. E eu queria que o senhor finalizasse, agradecendo os nossos telespectadores, nossos internautas em 251 países e em todas as redes sociais, e as suas palavras finais, com a mensagem, diante de tanto conhecimento histórico do nosso país. Nosso presidente falava do despertar para o patriotismo, e o senhor está dando um exemplo. Preocupações com essas pessoas que fizeram, preocupações com a história do nosso país e nosso presidente. Qual a mensagem do professor, advogado, escritor? Eu gostaria de registrar o seguinte: no caso do ICBC, eu participo há muitos anos, uns 15 anos, inclusive quem me levou para lá foi Gilberto Magalhães Sobreira. Que está aqui, aí, está vivo ainda, né? Está, inclusive esteve lá no lançamento do livro, meu amigo. E nós tivemos alguns períodos de dificuldades, já tivemos até uma sede própria, na Rua do Cruzeiro. Hoje nós não temos, mas poderemos ter amanhã. Amparada pela FJN hoje, sim, a Faculdade de Juazeiro amparou sem dúvida, essa grande... de braços abertos, mas seria muito bom, muito importante que tivéssemos a nossa sede própria. Agora, eu até falando em uma nossa sessão lá no CBC, eu falei isso aí. Porque se nós, eu, você, o Renato Casimiro, a Rosário, não nos reunirmos, e os outros membros, eu citei apenas esse, mas tem muitos, o Antônio, que é uma pessoa... Doutor Ivar, né? Pessoa maravilhosa. Então, se nós não nos reunirmos e não trabalharmos, o ICBC vai fechar, se acaba. Então, não existe o ICBC, existem as pessoas que fazem o ICBC. A instituição sem pessoas. A instituição sem as pessoas. Mas o que eu quero deixar aqui de uma mensagem para todos os nossos ouvintes internautas é o seguinte, que nós temos que ter esperança, porque
Dizem que a esperança é a última que morre. Nós temos que acreditar que amanhã nossos filhos, nossos netos vão ver um Brasil melhor, um Brasil mais com menos impunidade, porque a impunidade é que causa mais violência, porque a pessoa acha que, o cara diz, mas o senhor me prendeu aqui, mas o meu vizinho roubou um carro há 5 anos e não foi preso. Então a impunidade gera isso, esse clima. Então eu quero deixar aqui registrada uma frase de esperança, para que todos possam sonhar com dias melhores. É o seguinte: deixa voar bem alto a fantasia, sem ilusões a vida, o que seria? Então é para todos nós pensarmos que poderemos sonhar que amanhã as coisas vão mudar, porque realmente o Brasil chegou no fundo do poço. A situação muito difícil, desemprego, violência, descrédito nos políticos, nas autoridades. Talvez a imprensa, eu não sei, hoje eu não sei avaliar qual é a entidade que tem prestígio no Brasil, porque a igreja, né, com esses casos que o Papa hoje condena e pede desculpa, então é difícil a gente saber em quem é que o povo acredita, muito difícil, mas eu peço a Deus que nos ajude e que nós possamos tirar os exemplos do passado para no presente construir um futuro melhor para o nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, professor, doutor, advogado e escritor Luiz Soares e os nossos internautas, nossos assistentes diretos que estão conosco sempre, no De Bem com a Vida, todas as terças-feiras às 9 horas, na TV Evangélica do Cariri. Até a próxima com mais um convidado e agradecer por essa aula para todos nós do professor.